Supremo Tribunal Federal estaria dando sinais de que pode impor limites às ações do presidente Jair Bolsonaro durante essa crise do coronavírus. A maioria dos ministros, apesar de entender que cabe ao governo federal coordenar o combate à pandemia, está disposta a impedir movimentos do chefe do executivo para afrouxar medidas contra o alastramento da Covid-19. Declarações de Bolsonaro sobre isolamento social têm incomodado integrantes da corte, segundo o jornal Folha de São Paulo. Com isso, passaram a conversar nos bastidores sobre como assegurar uma atuação técnica do Palácio do Planalto no enfrentamento à doença. Gestos públicos de insatisfação do Supremo com o presidente teriam sido dados recentemente, por exemplo, com as decisões de dar andamento a 2 ações contra Bolsonaro. Em vez de negar seguimento ou deixar os processos em ritmo lento, os ministros, falamos de Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes, preferiram levar à frente os questionamentos que tratam especificamente da ação de Bolsonaro durante a crise. Diga lá, Zé Maria Trindade, traduza e joga a luz aos bastidores do judiciário neste momento tão agudo. Olha, Silvio, eu vou te dizer uma coisa, já não é mais nem bastidores e nem coisa escondida, é explícito demais, é uma decisão explícita. O Supremo Tribunal Federal já está convencido, comprou a ideia de que nós temos que fazer o tal distanciamento social e o confinamento é a única solução. Fora disso, o Supremo vai rejeitar. O ministro Luiz Fux, na presidência interina do Supremo Tribunal Federal, fez uma reunião com chefes de poderes, ele era presidente interino do Supremo, e chamou o ministro Henrique Mandetta, não chamou o presidente Jair Bolsonaro. E lá estava o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O argumento era de que seria uma reunião informal para mostrar ao Supremo como a coisa estava andando, o Supremo estava resistindo na época em adotar medidas e tal, mas enfim, foi o primeiro sinal. Já não é mais explícito, de bastidores, é explícito. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, está nessa linha, o vice-presidente, o Fux, que chamou os presidentes dos outros poderes, o Alexandre de Moraes, que já tomou decisões neste sentido, o Marco Aurélio já tomou decisões nesse sentido, e o Gilmar Mendes. Quer dizer, o Supremo está mesmo decidido a fazer um cerco legal contra medidas. Portanto, este anúncio do presidente de que na semana que vem pode abrir, eu temo que não aconteça, porque um decreto dele será considerado inconstitucional, porque já existe uma medida dizendo que em matéria de saúde pública, em matéria de contenção, os estados e os municípios têm sim legitimidade para tomar decisões de proteção à sociedade. Esta já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É meio político, né, que a Constituição não diz exatamente isso. E legislar e definir linhas de ações sobre a saúde pública federal é do Executivo. E o Supremo está tirando isso. Portanto, eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro vá vencer essa parada se ele decidir enfrentar aí o que é um consenso nacional de distanciamento social e tentar abrir o comércio. Diga, Paulo. Não, eu acho que isso reflete claramente o que é o Brasil, né? Uma ditadura do judiciário. É claro, o poder executivo absolutamente amarrado, né? E se a gente for entender as ações do presidente Bolsonaro até aqui, nem entrando no mérito delas, mas essa linha de discurso que o presidente imprimiu, as pessoas sempre podem se perguntar, né? Mas e aí? Por que não abriu o comércio ainda? Por que não baixou lá um decreto para abrir tudo isso e a gente voltar a trabalhar normalmente? É exatamente por isso. É isso que o Zé Maria acabou de contar aqui para nós e descrever aqui para nós. Se o presidente da República faz isso, mas 10 minutos depois já vem uma canetada do judiciário dizendo que a medida é inconstitucional e aí o presidente teria perdas políticas significativas, ao meu ver. Então o presidente acerta exatamente de não propor isso alinhado com o judiciário, visto esse sistema que nós temos aqui, para não ter que perder politicamente lá na frente e também não fazer com que a sua medida seja efetivada.